poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Se você crer, verá o seu poder. Há poder no nome de Jesus. Vamos dizer todos juntos: há poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Se você crer, verá o seu poder. Há poder no nome de Jesus. A glória do Senhor. A glória do Senhor encherá este lugar. Coisas grandes. Coisas grandes. Ele vai realizar. Deus vai realizar. Haverá libertação, eu creio. Haverá libertação. Enfermidades sumirão. E eu já declaro as enfermidades curadas nessa no noite. nome de Jesus. A glória do Senhor. A glória do Senhor Encherá este lugar. Coisas grandes. Deus vai realizar. Haverá libertação. Haverá libertação. Enfermidades sumirão. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Aleluia, Senhor. Nesta noite nós declaramos aqui enfermidades curadas. Pessoas libertas, não só as que estão aqui presentes, mas aquelas que estão acompanhando essa programação também, Jesus. Esteja, Senhor, na vida, no lar de cada uma, e a bênção Tua sobre nós. Que a Tua palavra possa trazer para nós aquilo para a qual ela foi enviada, edificação, exortação e consolação, segundo o Seu propósito, e nada vem impedir que a sua palavra seja recebida nos corações, em nome de Jesus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 8 em diante. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 8 em diante. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 8 em diante. O texto que deve estar projetado aí diz assim, olha. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receber bênção por herança. Pois, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal, e os seus lábios da falsidade.
Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão livres ou felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. E outra tradução aí está escrito: não tenham medo de ameaças, nem fiquem com medo. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Vou repetir esse último versículo que nós lemos, versículo 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos 6, 23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. No profeta Ezequiel 18, 20 está escrito assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Queridos, uma verdade é certa e clara para todos nós: todos pecaram. Todos. Eu, você, não há um justo sequer, a Bíblia diz. E Deus determinou que a consequência, o salário do nosso pecado deveria ser a nossa morte. Como morte, devemos entender separação eterna de Deus. Amém? Morte, a palavra morte quer dizer separação. Na morte, a alma separa-se do corpo. Alma e espírito separam-se do corpo. E não somente isso, na morte, há separação entre Deus e a alma que permaneceu no pecado. João 3,16, talvez o versículo mais conhecido de todos nós, diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, eis aí uma grande verdade: nem todos morreremos. Por quê? Nós cremos em Jesus e entregamos nossa vida a Ele. Essa segunda morte, que é a separação entre a nossa alma e Deus, nós nunca vamos jamais experimentar. Experimentaremos sim a morte física, separação do nosso corpo
da alma e do espírito. O corpo, a palavra de Deus diz que volta à terra que o deu. Cerca de 17 elementos químicos que estão presentes na terra, estão presentes no nosso corpo. A gente tem no nosso corpo ferro, chumbo, manganês, silício, alumínio. Temos 17 elementos que estão na terra. Isso prova que nós viemos da terra, viemos do pó, não passamos de pó, e iremos voltar para o pó. Mas existe em nós uma alma que é eterna, e um espírito que nos dá a capacidade de nos comunicarmos com Deus. Alguém pode perguntar, qual a diferença entre os homens e os animais? Os animais têm sentimento, porque é na alma que estão os nossos sentimentos, as nossas emoções. Os animais têm isso. Só que os animais não foram dotados de uma alma eterna. Aquilo que está dentro do animal morre durante a morte do corpo. Mas ao homem foi dada uma alma que é eterna. E além da alma que é eterna, foi dada ao homem também a capacidade de se comunicar com Deus através do Espírito. Por isso que nós somos uma alma que habita dentro de um corpo e que tem um espírito que se comunica com Deus. Então é esse espírito que é em nós que nos dá a capacidade de nos comunicarmos com Deus. E o interessante, queridos, é que Deus colocou a eternidade dentro do homem. E também um dispositivo que dá ao homem essa necessidade de ter um contato com o seu Criador. O Deus que nos criou, colocou também em nós esse dispositivo, que nos dá essa capacidade de nos comunicarmos com Ele, e de ao mesmo tempo sentirmos essa sede das coisas espirituais. Não se engane, todas as pessoas que estão aí fora, por mais que elas pareçam felizes, por mais que elas pareçam que estão curtindo a vida, por mais que elas digam que não precisam de Deus, há no coração de cada uma delas um vazio, há dentro delas um vazio, e esse vazio só pode ser preenchido por Deus, porque tem exatamente a forma e o tamanho de Deus. E todas elas, com certeza, ao colocar a cabeça no travesseiro, vem-lhes uma pergunta à mente: o que eu estou fazendo nesse mundo? Qual o sentido da vida? De onde eu vim e para onde eu vou? Que será da minha eternidade, ou da minha vida eterna, da minha vida futura após a morte? Todas as pessoas têm essa pergunta e essa dúvida, porque o próprio Criador dotou-nos disso. Ele dotou a nossa alma dessa necessidade, e Ele colocou em nosso espírito essa capacidade de nos comunicarmos com o Criador. Portanto, queridos, nessa noite é importante nós entendermos que Cristo Jesus não só morreu pelos nossos pecados, mas Ele morreu em nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. Imagine, queridos, a palavra de Deus diz que Deus é bom, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Como que Deus poderia manifestar o seu amor para com os homens e ao mesmo tempo manifestar a sua justiça? Se a palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, se Deus perdoasse a todos nós e deixasse para lá todos os nossos pecados, Ele estaria exercendo a justiça dele ou não? Sim ou não? E se Deus tão somente punisse toda a humanidade, como consequência dos seus pecados, Ele estaria exercendo o seu amor e bondade? Sim ou não? Não. Se Deus tão somente exercesse justiça, mandando todos nós para o inferno, que era o lugar que nós merecíamos, Ele estaria exercendo justiça, mas e o amor dele? E a bondade?
Como ele resolveu esse problema? Problemão para Deus, né? Exercer a bondade, o amor e a justiça ao mesmo tempo. É um problema que você como pai, você como mãe, já experimentou ou experimenta. Você quer punir o seu filho por algo que ele fez, por algo que ele merece ser punido, e ao mesmo tempo você quer exercer bondade, amor. Seria justo, diante de uma malcriação, de um erro grave, que seu filho cometeu, você simplesmente passar a mão na cabeça dele e dizer: não, filho, tudo bem, papai e mamãe compreendem você, somos falhos mesmo, e ficasse por aí, tudo bem? Sim ou não? Porque justiça também reflete amor. Quando nós agimos com justiça, também exercemos o amor. Qual seria o certo? Castigo? Sim ou não? No meu tempo era varada. Esses lombos aqui tomaram muitas varadas. Dessas árvores que tem aí na frente, tem aí no quintal. Sabe essa árvore de hibisco? Essas flores de hibisco vermelhinha? São lindas, né? Mas felizes aqueles que nunca experimentaram uma varinha dessa de hibisco, bem descascadinha, lisa, saindo aquela gosminha assim, bem lisinha, e aquilo cantando no lombo. Gente, deixando aqueles vergões. Hoje, se for falar nisso, a turma do nhenhenhen, do mimimi, isso aí é crime. Crime é deixar o seu filho impune. Crime é deixar o seu filho. Eu tenho visto cada coisa na internet, vocês também têm visto. Crianças, adolescentes, marmanjos, fazendo birra, fazendo tanta coisa. Tira o celular de uma criança dessa, tira o celular de um adolescente desse, se joga no chão, se esperneia. Vontade de tirar a cinta e dar no lombo. Gente, esses dias tinha um menino na internet, até fiz um vídeo sobre isso, dizendo que odiava Jesus, queria matar Jesus, xingando Jesus, quanto é o nome, dizendo que amava o diabo. Que lá não é demônio não, viu gente? Eu já vi criança possessa, já expulsei demônio de criança, mas aquilo não é demônio não. Aquilo é uma criança mimada. Aquilo é uma criança que talvez veio de um lar desestruturado, e os seus pais não souberam disciplinar aquela criança. Talvez possa ser uma criança que tenha sofrido abuso, não sabemos. Talvez tenha sido criado num lar de regras rígidas, pais crentes que pintaram Jesus de uma outra forma. Jesus vai te castigar, não faça isso, porque Jesus é bravo, Jesus está de olho em você, não faça isso. Se você quer disciplinar seus filhos, não pinte Jesus como um carrasco, não pinte Jesus como um pai bravo, não. Mostre o amor de Jesus, mostra que ele merece adoração. Agora há pouco, hora do louvor, fui lá fora, tinha um monte de criança pré-adolescente brincando. Eu falei: já para dentro, todos, não quero ver ninguém aqui fora na hora do louvor, vocês têm que vir aqui e estar adorando. Que negócio é esse de ficar ali brincando, correndo? Obreiros, nos ajudem nisso. É porque agora eu não estou tocando louvor, então estou podendo ver essas coisas que antes eu não estava podendo ver. Mas quando eu não ver, chame para dentro, não deixa. Se veio na casa de oração, é para adorar, é para louvar. Eu pego no pé mesmo. Eu sei que nenhum pai, nenhuma mãe vai ficar bravo comigo não, porque eu estou fazendo bem para o teu filho. Estou tentando levar as crianças à adoração, ao louvor, amém? Mostrando que Jesus é bom, Jesus merece adoração. Se você está aqui adorando Ele, é porque Ele é bom, Ele nos dá saúde, Ele nos dá vida, Ele nos dá paz, nos dá todas as bênçãos. Tudo que nós temos e somos vem dEle. Então por que não adorar Ele? Se adora o seu jogador de futebol predileto, você gosta de sentar na frente da televisão e ver ele jogar, você imita os trejeitos dele, ou do seu herói de desenho animado, do seu herói da internet, do seu youtuber preferido, e não adora Deus, não adora Jesus.
O que o seu ídolo de futebol, ou o seu youtuber preferido, ou aquele que você admira, seu herói sei lá o que, te dá? Ele te dá alguma coisa? Ele nem sabe que você existe. E você ama, adora, imita os trejeitos, e não adora Jesus? Pais, incutam isso na cabeça do seu. Nós estamos deixando os nossos filhos se perderem para o mundo, nós estamos perdendo nossos filhos. Vocês não imaginam a batalha espiritual que está acontecendo pela posse dos nossos filhos, das nossas crianças, e nós estamos dormindo. Não estamos mostrando às crianças o caminho que elas devem andar, não estamos ensinando. Tira o celular das crianças, por favor. Imponham disciplina enquanto é tempo, porque vai chegar uma hora que você não vai ter mais controle sobre essa criança. Eu falo isso com todo temor e tremor. Corrija seu filho, corrija sua filha enquanto é tempo, enquanto incuta valores. Se ele gosta de celular, enche o celular de desenhos evangélicos, bíblicos, ensinamentos bíblicos, faça alguma coisa. Fala, tem como? Tem. Nossos filhos não tiveram uma criação perfeita, porque nenhum pai, nenhuma mãe é capaz de dar uma criação perfeita. Mas nós não perdemos nossos filhos para o diabo, não. Não perdemos, não. Porque a gente sabe impor os limites. Gosta de ver o herói, mas tem que ver Jesus como herói. Meu filho Heber, quando criança, ele fazia uma cruz de madeira no chão e deitava na cruz de madeira, de papelão, uma cruz de papelão. Como é que ele falava? Eu quero ser crucificado como Jesus. Porque a gente incutia isso na cabeça deles. Olha, mostrava que Jesus é o herói nosso, Jesus é bom, Jesus é amigo. Eu ficava maravilhado, porque filho, não precisa fazer isso, ele já fez isso por você, ele já ficou na cruz por você. Mas é porque eu sei que naquele tempo não tinha internet que tem hoje, era mais fácil. Mas tinha os desenhos na TV, tinha as programações na TV, tinha. É que hoje mudou da TV para o celular, e a dificuldade de controle é maior. Mas incuta isso na cabeça, mostre Jesus como herói, mostre Jesus como aquele que deu a vida por nós, aquele que merece toda a honra, toda a adoração. E não tem essa do seu filho não querer vir para a igreja, não. Enquanto está debaixo do teu teto, comendo a tua comida, tem que te acompanhar na igreja. Fala, não quer ir comigo? Rua! Quer ser dono do teu nariz? Saia, pode ir para a rua. Fale, arruma as malas dele, fala, pô, quer ser livre? Vai. Mas enquanto estiver sobre o meu teto, comendo a comida aqui, vivendo aqui, vai acompanhar os seus pais, sim. Quando você já não for mais livre, quando você for livre, ser dono do teu próprio nariz, trabalhar e comer tua própria comida, você é livre. Mas enquanto você estiver sobre o teto dos seus pais, vai acompanhar. Pastor, mas isso é imposição, não pode servir a Cristo por imposição. Então vai servir o diabo? Vai dar os seus filhos de mão beijada para o diabo? Faça isso. É isso que o diabo quer. Sim. Vem cá, fala aqui. Ó, tá aí, ó. Maior de 18, namorando com um cara boa pinta como eu, exemplar. Pai dela não deixava ela sair da igreja dela no domingo, tinha que acompanhar os pais dela no domingo. E se não, o couro comia, é verdade ou não é? Não. Comia sim. Ele não me batia. Ele tá. Mas quando eu era criança, eu queria ficar em casa para ficar assistindo os Trapalhões. Aí meu pai falava, que Trapalhões nada, você vai para a igreja. E a gente foi até os 18 anos, né? E você tinha 20 e poucos anos, namorava comigo, seu pai não deixava você sair da igreja. É isso. Não, que às vezes ele ia...
Às vezes ele queria que eu fosse acompanhar ele, que ele ia pregar em outras igrejas. Aí eu pedia para o meu pai, ele falava, não, você tem compromisso na sua igreja. E ele deve estar assistindo. E como você vai sair do seu compromisso para ir acompanhar ele? Então ele não deixava, eu ficava com raiva. Mas hoje eu agradeço ao Senhor, né? Por ele ter me... Eu briguei com o velho poucos dias antes de casar com ela, por causa disso. Falei, tua filha já é maior, tem mais de 20 anos. Está quase indo para os 30, o senhor ainda fica com essa de querer prender ela debaixo da barra da tua calça? Que isso? Aí ele mandou ficar quieto. Fica quieto. Minha discussão é com ela, não é com você. Tive que engolir, porque eu estava na casa dele. Mas briguei. Briguei por causa disso. E hoje, a criança fez 15 anos, 14 anos. Não vou para a igreja, pai, mãe. Tá bom, filho, fica aí. Fica aí. Hoje não é mais os trapalhões, né? Mas são os atrapalhados. Fica aí curtindo aí os seus youtubers da vida. Deixe-se ser criado por eles. Fique aí, fique aí, fique aí. Queridos, é um alerta. Essa geração agora é a geração que vai estar cara a cara com o anticristo. E eu fico pensando, nós vamos embora. Talvez quando o anticristo começar a se manifestar, eu pelo menos já estou com 60, vou fazer 60. Se o anticristo começar a se manifestar daqui 10 anos, estarei com 70 se não for levado antes. Já estarei no fim da jornada. Breve seremos levados, quem está com a minha idade ou mais. E essa geração que ficará, será que vai ter a mesma garra que nós para lutarmos para lutarem contra o anticristo? Eu temo que sejam os primeiros a aí a mão, aí a testa, bota esse chip aí, porque eu não fico, porque tudo vai estar no chip, até o celular. Eu não fico sem o celular mesmo, então bota logo esse chip aí. Prefiro ir para o inferno do que ficar sem meu celular. Prefiro ir para o inferno do que ficar sem a minha conexão com a internet. Gente, que geração é essa? Que geração preocupante. E Cristo morreu não só pelos nossos pecados, mas morreu em nosso lugar. É isso que está escrito aqui no texto que nós lemos, versículo 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Gente, foi uma troca. Eu era para estar naquela cruz, mas Cristo trocou de lugar comigo, entenda isso. Cristo trocou de lugar com você, porque Ele tinha que exercer o seu amor, mas tinha que exercer também a sua justiça. A justiça tinha que ser satisfeita, e a justiça diz que a alma que pecasse, essa deveria morrer, deveria estar separada eternamente de Deus. Como que Deus poderia exercer amor e justiça ao mesmo tempo? Só através de um substituto. E Ele não poupou o seu próprio filho, Ele entregou por amor de nós. Ele falou, já que eu tenho que ser amor e ao mesmo tempo tenho que ser justiça, pegou Jesus. Você vai morrer em substituição a todos, mas todos que aceitarem o seu sacrifício, você morrerá em substituição a Ele. Assim eu exerço o meu amor, porque eu perdoarei eles, mas não deixarei de exercer a minha justiça. Cristo se fez justiça por nós. Cristo nos substituiu naquela cruz. Esse é o sentido da cruz. Esse é o sentido da nossa salvação. Sentido que eu não entendia até os meus 18 anos, 19 anos.
Gente, olha como é importante ensinar isso aos filhos de uma maneira clara. Eu não canso de dizer, eu nasci no meio de uma reunião de oração, fui criado num lar cristão, na igreja até os 12 anos, conheci a Bíblia de ponta a ponta até os 12 anos, mas não entendi o principal, que era, Cristo morreu para nos salvar. Eu entendia que Cristo havia morrido porque nos salvou, e porque nos salvou com seus ensinamentos. Eu via Cristo como mestre, mas não via Ele como Cordeiro de Deus, como nosso substituto, como aquele que morreu para dar-nos vida e salvação. Eu não entendia isso. Por que eu não entendi isso? Porque nunca ninguém talvez me tenha explicado com clareza. Nunca meus professores de escola dominical, de culto infantil, ou meus pais explicaram isso com clareza. Por isso que é importante você chamar o seu filho, dizer: olha filho, Cristo na cruz estava substituindo você. Você que era para estar pregado ali na cruz, mas Ele te substituiu por amor a você. E Ele fez isso com Jesus para exercer a justiça dEle, para você não precisar morrer e ficar separado eternamente de Deus. Cristo se fez justiça por nós. Eu não entendia isso, só fui entender depois que eu sofri 7 anos na mão do diabo. Só fui entender depois que eu vi que eu realmente estava sujo, imundo, que eu precisava me purificar, que eu precisava perdão, porque já que eu havia nascido na igreja, no meio de uma reunião de oração, sendo criado na igreja, não via necessidade, só via necessidade de ter Cristo como meu mestre, mas não via necessidade de alguém morrer pelos meus pecados, que eu nem sabia o que era pecado. Eu era puro, ingênuo. Até os 12 anos, 13 anos, eu não sabia como é que a gente vinha ao mundo. Eu não sabia nada de sexo. Fiquei chocado quando eu aprendi isso na rua, uma conversa com colegas. Eu fiquei, é isso? O homem faz isso com a mulher? Meu Deus, que coisa! Porque era uma criança pura, ingênua. Aí eu precisei mergulhar no pecado, praticar tudo quanto é coisa que se pratica no mundo. Pratiquei, fui entender que eu estava sujo, me olhei para mim mesmo e disse: eu estou sujo, imundo, quem poderá me salvar? E eu sabia das coisas que iriam acontecer em breve no Apocalipse. Eu fiquei com muito medo, falei: eu estou longe de Deus, estou longe dEle, da presença dEle, como que Ele vai me aceitar como filho? Eu me vi tão imundo, gente, mas isso foi bom, para me sentir a necessidade de um Salvador. E quando eu ouvi Ele me chamando e dizendo: venha filho meu, ainda que seus pecados sejam como a escarlata, ainda que você se veja sujo, eu te purificarei. E o hino da minha conversão, que eu ouvi quando eu me converti, estava na rua ainda, ouvi uma igreja cantando lá de longe, dizia: alvo, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. E aquela igreja cantando: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali Ele verteu. Eis neste sangue lavados, com
com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, mais alvo. Ali eu vi a possibilidade de me limpar e ser novamente aceito por Deus. E não hesitei em atender aquele convite, aquele apelo, porque eu entendi que era Cristo me chamando para me limpar, me purificar e para me preparar para estar com Ele por toda a eternidade. Ali eu entendi que Cristo morreu pelos meus pecados. Não morreu porque me salvou, mas morreu para me salvar dos meus pecados. Ele morreu me substituindo na cruz. Então, queridos, para que teu filho, tua filha, tua criança, teu adolescente não tenha que passar 7 anos no mundo, apanhando de Satanás, experimentando as coisas do mundo, ensine hoje mesmo a ele, a ela, que Cristo morreu em substituição a nós. Foi uma troca justa? Não, porque eu não merecia. Mas Cristo trocou de lugar por nós. Olha só, Romanos 5,19, ou 2 Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Primeira carta de Pedro 2,24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, 1 Pedro 3,18, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53,5. 1 Timóteo 2,5-6 diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos nós. Queridos, olha, para finalizar, a Bíblia fala que Jesus veio a esse mundo e habitou entre nós. Ele tabernaculou entre nós. Essa palavra tabernacular quer dizer habitar. Ele habitou entre nós. Lá no Antigo Testamento, na Velha Aliança, havia um tabernáculo, que era com cerca de madeiras, lonas, peles de animais. Era uma tenda. E nessa tenda manifestava-se a presença de Deus. Só ali. E só no recôndito mais íntimo dessa tenda, que era chamado Santo dos Santos, hoje Cristo habita em cada um de nós, que somos o seu tabernáculo, o seu templo. Olha que privilégio, queridos, entenda isso. Ao mesmo tempo que Ele morreu em nosso lugar, em substituição a nós, Ele não ficou morto, Ele ressuscitou, e hoje habita em cada um de nós. Olha que privilégio.
Lá naquela tenda do antigo tabernáculo, havia uma cerca que era feita com madeira de acácia. A madeira de acácia nascia no deserto e era uma madeira que não prestava para nenhuma obra de carpintaria, porque além de ser uma madeira retorcida, cheia de nós, era uma madeira dura de trabalhar, difícil de trabalhar. Nenhum carpinteiro queria trabalhar com a madeira de acácia. Sabe o que representa aquela madeira de acácia do deserto? Nós. Nenhum carpinteiro queria trabalhar com aquela madeira dura, cheia de nós, imperfeições, uma madeira difícil de ser trabalhada. E Cristo Jesus, o carpinteiro de Nazaré, quis trabalhar com a gente, quis nos moldar, quis nos modelar, quis nos amaciar. E Ele nos usou para fazer parte do seu templo, para ser o seu templo. E olha, interessante que as madeiras de acácia ficavam em volta do tabernáculo, uma entrelaçada com a outra, mostrando que, e todas elas ali unidas, juntas, mostravam que nós, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, somos assim. Cada um de nós com as suas imperfeições, cada um de nós com a dureza do seu coração, mas agora trabalhados por Cristo, interligados uns aos outros, entrelaçados, formando o seu templo. E outra, a madeira de acácia, depois de ser trabalhada, não permanecia uma simples madeira, era revestida de ouro. Em toda a obra do tabernáculo, a madeira de acácia foi revestida de ouro. É o que Paulo diz na carta que ele escreveu aos Coríntios: tendo, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somos de barro, frágeis, imperfeitos, mas com um tesouro dentro de nós, revestidos e por fora também cobertos. Esse é o sentido, queridos. Então Jesus te chamou, morreu em teu lugar, em substituição a você, e te honrou, chamou você para fazer parte do seu templo. E hoje, como que nós vamos reagir a isso? Não, nós estamos adorando a Ele, porque Ele fez tudo isso por nós. Não é por isso que você está aqui? Porque você adora Jesus por tudo isso que você fez. Você podia estar em muitos lugares, fazendo muitas coisas, mas você saiu de casa numa noite de domingo para estar aqui adorando a Ele, somente a Ele, por tudo que Ele fez por você. Incuta isso na mente dos seus filhos, das suas crianças, para que eles também tenham esse amor pelo Senhor. Em Deuteronômio capítulo 6 está o texto conhecido como Shema Israel. Ouve, Israel, diz assim: o Senhor teu Deus é o único Deus, somente a Ele adorarás, prestarás culto. E essas palavras que hoje te ordeno estarão como frontal nas portas das suas casas. Por isso que o judeu tem aquele negocinho que ele usa na porta, que é o mezuzá. Ele vai entrar na sua casa, ele faz assim, dizendo que a palavra do Senhor está na casa dele. Eles usam também uma fitinha na testa, em alguns cerimoniais deles, na mão, nos braços, nas pernas, para dizer que a palavra está na mente, como frontal, como testeira, diante dos olhos dele, nas mãos dele, nos pés dele, onde ele caminhar, o que ele fazer. A palavra é a régua de medir, a palavra é o seu guia, a palavra é que vai orientar. E o texto Shema Israel de Deuteronômio 6 diz: e estas palavras que hoje te ordeno, você as inculcarás na mente dos seus filhos, andando com eles pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, fazendo os seus afazeres diários, na mesa, em todos os lugares. Você inculcarás essas palavras na mente dos seus filhos. O que é esse verbo inculcar? É fazer com que a palavra
entre não só na mente dos seus filhos, mas caia também no coração deles. Estamos obedecendo a isso? Fazendo a isso ou não? Gente, a nossa responsabilidade como cristãos é grande. A nossa responsabilidade como seguidores de Cristo é grande. E para essa difícil missão e difícil responsabilidade, temos que pedir a graça do Senhor para nos ajudar. Temos que lutar contra o diabo pela vida dos nossos filhos. E é isso que nós vamos fazer agora através de um clamor. Fique em pé agora junto comigo. Se o seu filho, sua filha estiver aí com você, seu neto, sua neta, sua criança, quem você tem, eu sei que a maioria estão lá na escolinha, mas se estiver aí com você agora, fique do lado dele, dela, e ore assim: Senhor Jesus, nos revestimos da armadura tua, do escudo da fé, do capacete da salvação, da espada do Espírito, do cinturão da justiça, a couraça da justiça e o cinturão da verdade. Calçamos nossos pés com os calçados preparatórios para a pregação da tua palavra. Repreendemos todo o mal sobre a vida dos nossos filhos. Declaramos que eles não serão de Satanás, não servirão a Satanás, não estarão nas mãos do inimigo, porque nós arvoramos contra eles a bandeira ensanguentada de Cristo, do sangue de Cristo que tem poder sobre os nossos filhos, sobrinhos, netos, sobre as crianças que estão sobre a nossa guarda, sobre nossas crianças e adolescentes, juniores. Nós repreendemos todo o mal contra a vida deles, tudo aquilo que quer atacar a vida deles. Satanás que quer tomar posse das suas mentes, de seus corações, das suas emoções, há poder no nome de Jesus. Nós repreendemos a ação do maligno na vida deles. Nós declaramos que eles são do Senhor. Nós declaramos que nós não criamos filhos para Satanás, mas nós criamos filhos para ti, Senhor, e eles são teus. Nossos filhos não serão de Satanás, não. Nossos filhos são do Senhor. Diante de ti, Senhor, nós firmamos o compromisso hoje de sermos mais firmes com os nossos filhos, de mostrarmos a eles autoridade, de não deixarmos eles livres, mas impor a sua autoridade sobre eles, Senhor, porque nós sabemos que não é contra carne e sangue que nós estamos lutando, mas é contra os principados, potestades, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais, e é contra eles que nós estamos lutando. Não é contra os nossos filhos, mas é contra Satanás. Por isso nós arvoramos a bandeira ensanguentada de Cristo sobre a vida deles e declaramos que eles são teus, Senhor. São heranças nossas que nós dedicamos a ti e declaramos a bênção, a salvação do Senhor sobre a vida deles, o entendimento do teu plano e do teu propósito na vida deles, que a mente deles esteja livres para entender o plano teu da salvação na vida deles. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão, beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice, porque o que come e bebe indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Não preciso aqui dizer mais uma vez o que é participar dignamente do corpo e do sangue do Senhor, que eu já falei. É você participar entendendo aquilo que você está fazendo. Se você entende que você está fazendo isso em memória ao Senhor, e porque você já é salvo, porque você um dia
recebeu a Cristo, recebeu o perdão dele e vive para ele? Amém? Pequei hoje, confessou, está perdoado. Ah, pastor, mas é um pecado muito grave. Não existe pecado maior nem menor, mas se é um pecado que escandalizou o corpo de Cristo, e que de alguma forma você sente necessidade de conversar com o pastor, com a pastora, venha até nós e converse, mas não deixe o tempo passar e você ficar sem participar deste ato. Os obreiros, obreiras podem distribuir a todos que estão em pé. Aqueles que vão participar, fiquem em pé, por favor.